Uma guerra explodiu no céu. O grande dragão foi lançado. E agora ele veio para destruir. O diabo desceu até vós com grande fúria menos porque sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 1212. Por que Satanás persegue Israel com tanto ódio? Por que ele tenta destruir o povo judeu desde o princípio? E quem é a mulher vestida de sol que ele tanto odeia? Amados irmãos, hoje abriremos o capítulo 12 do Apocalipse, uma das visões mais poderosas de toda a Escritura. Fiquem até o final. O que vocês descobrirão mudará para sempre sua compreensão dos últimos tempos. Antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria para compreender a tua palavra. Escreva com fé, crendo que Deus ouve e abrirá o seu entendimento. Apocalipse 121-2. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E, estando grávida, gritava com dores de parto, em angústia de dar à luz. Apocalipse 121-2. A palavra sinal vem do grego semeion, um símbolo que aponta para uma realidade espiritual maior. Essa mulher não é uma figura literal, é um sinal. Para entender quem ela é, João nos conduz diretamente ao Antigo Testamento. No sonho de José, registrado em Gênesis 379-11. O sol representava Jacó, a lua representava Raquel e as estrelas representavam os filhos de Jacó menos as 12 tribos de Israel. Eis que tive outro sonho no qual o sol. A lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, Gênesis 379. As 12 estrelas na coroa da mulher representam os 12 patriarcas, fundadores das tribos de Israel. O próprio apóstolo Paulo confirma quem deu o Messias ao mundo deles, segundo a natureza humana, veio Cristo, que é Deus sobre todos. Louvado seja Ele para sempre. Amém. Romanos 95. Portanto, a mulher vestida de sol é Israel menos a nação escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Algumas interpretações sugerem que seja Maria ou a igreja, mas o texto não sustenta isso. A igreja nasceu de Cristo, não o contrário. E Maria é uma pessoa, não um sinal. Apocalipse 123-4 apareceu também no céu outro sinal, eis que surgiu um grande dragão escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão se pôs diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho assim que nascesse. Apocalipse 123-4. Próprio texto bíblico revela a identidade do dragão, não precisamos especular, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. O enganador de todo o mundo. Apocalipse 129. Sua cor escarlate, vermelho sangue, revela sua natureza, um ser sedento de destruição. Suas 7 cabeças e 10 chifres representam inteligência e poder demoníaco, conectando-o à besta de Daniel 77 e à besta do mar de Apocalipse 131. A cauda que arrastou um terço das estrelas do céu aponta para os anjos que caíram com ele em sua rebelião. Mais tarde, em Apocalipse 127, vemos que esses são os anjos que guerreiam ao lado do dragão contra Miguel. Eles perderam seu status celestial e foram lançados sobre a terra. Lembremos o que o profeta Isaías revelou sobre a origem dessa queda: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 1412-14. Satanás tentou usurpar o trono de Deus, derrotado. Voltou-se contra o plano redentor divino, tentando destruir o filho prometido de Israel. Apocalipse 12:5. E ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 125. Esse filho varão é o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. João cita diretamente o Salmo 2, Pede-me, e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por possessão. Tu os quebrarás com vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmo 2. 8-9. O apóstolo Paulo, ao comentar esse salmo em Atos 13,
confirmou que ele se cumpriu na ressurreição e ascensão de Cristo ao trono celestial. A ascensão de Cristo ao trono não foi uma fuga da hostilidade de Satanás, foi a sua posse legítima do lugar que lhe pertence como soberano supremo do universo. Satanás não pôde impedir o cumprimento do propósito eterno de Deus. Em toda a história de Israel, Satanás tentou destruir a linhagem messiânica, o faraó que ordenou a morte dos filhos hebreus Êxodo 1. Amã, que planejou o extermínio dos judeus Ester 3, e Herodes, que matou as crianças de Belém Mateus 2. Em cada caso, Deus frustrou os planos do inimigo. Apocalipse 126, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para lhe ser sustentada durante 1260 dias, Apocalipse 12. 6 após a ascensão de Cristo, João é transportado para o futuro. Os 1260 dias equivalem a 3 anos e meio menos a segunda metade da última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel 924-27. O profeta Daniel descreve esse período, mas na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas, e no templo estabelecerá a abominação da desolação. Daniel 927, o anticristo firmará uma aliança de 7 anos com Israel, permitindo a reconstrução do templo. Mas, após 3 anos e meio, quebrará o pacto, profanará o templo e desencadeará uma perseguição feroz. O próprio Senhor Jesus advertiu, portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação. De que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Mateus 24. 15-21, o profeta Jeremias chamou esse período de angústia de Jacó. Mas também anunciou a promessa de salvação, quão grande será aquele dia, tão grande que não há outro igual, um tempo de angústia para Jacó. Mas ele será salvo dele. Jeremias 307, Deus preparará um lugar especial no deserto para preservar Israel. Assim como preservou seus antepassados no deserto por 40 anos após o Egito. E como alimentou Elias junto ao ribeiro de Querite, Reis 17. O profeta Oséias antecipou esse momento, mas então eu a tomarei de novo. Eu a levarei para o deserto e ali falarei com ela carinhosamente. Oséias 214, Apocalipse 127-9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram contra eles. Mas eles não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 127-9, ou Aniomiguel, cujo nome significa quem é como Deus? É o príncipe celestial designado para proteger Israel. Daniel já o havia apresentado nesse papel naquele tempo. Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde o princípio das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, serão libertados. Daniel 12, 1. A expulsão definitiva de Satanás do céu para a terra marca mais um passo na degradação progressiva do inimigo. A Escritura já havia deixado claro que sua queda começou na cruz, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. João 12, 31 até hoje. Satanás ainda tem certo acesso ao céu para acusar os crentes diante de Deus, menos como fez com Jó 1-2 e com o sumo sacerdote Josué Zacarias 31-2. Mas quando for finalmente expulso, a atividade demoníaca na terra se intensificará drasticamente. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande fúria. Sabendo que lhe resta pouco tempo, Apocalipse 1212, Apocalipse 12. 10-11, agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Não amaram a própria vida a ponto de recuarem diante da morte. Apocalipse 12.
10-11, a vitória dos santos não se dá por força humana, mas por 3 realidades espirituais: o sangue do Cordeiro menos a obra expiatória de Cristo na cruz, a palavra do testemunho menos a proclamação fiel do Evangelho, e o desapego à vida menos a disposição para morrer pela fé. O apóstolo Paulo confirmou essa verdade ao crentes de todos os tempos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 612, Apocalipse 1213-17. E quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar da presença da serpente para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo e tempos e metade de 1 tempo. E a serpente lançou da sua boca águas como um rio atrás da mulher, para arrastar com a correnteza. Mas a terra socorreu a mulher, porque abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi guerrear contra o restante de sua descendência menos os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm firmes no testemunho de Jesus. Apocalipse 1213-17. As asas de águia evocam a linguagem do Êxodo. Eu vos trouxe sobre asas de águia e vos conduzi a mim. Êxodo 194. Deus intervirá sobrenaturalmente para salvar Israel da destruição menos como já fez ao dividir o Mar Vermelho quando o povo estava cercado pelo exército egípcio. As águas lançadas como um rio pelo dragão podem representar exércitos e forças militares enviadas para destruir Israel, imagem que a Escritura usa para o exército babilônico Isaías 87-8 e para as nações inimigas. Mas a terra engole o rio, Deus frustra o plano do inimigo. Diante de mais um fracasso, Satanás volta sua fúria contra o restante da descendência da mulher. Tanto o remanescente de Israel quanto os gentios que creram em Jesus durante a grande tribulação. O anticristo instrumentalizará essa perseguição. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Apocalipse 137, mas a vitória final já está assegurada. Deus preservará Israel até o grande dia em que Jesus retornará. Israel passou por um período de endurecimento parcial, até que a totalidade dos gentios tenha entrado. E então todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e removerá toda a impiedade de Jacó. Romanos 11, 25-26. O capítulo 12 do Apocalipse nos revela que a história humana não é obra do acaso, é um palco onde Deus está cumprindo seus propósitos eternos. Apesar de toda a fúria do inimigo, Satanás tentou destruir Israel, tentou matar o Messias, tentou frustrar a igreja, falhou em tudo. E quando for finalmente expulso do céu, saberá que seu tempo está acabando menos, mas isso só intensificará a perseguição. Mesmo assim, a palavra de Deus é clara: ele preservará Israel. Ele sustentará os seus. E o Rei dos Reis voltará em glória para destruir toda a obra do maligno. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele as regerá com cetro de ferro, e em sua túnica e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 1915-16. Não vivemos em tempos comuns. O conflito espiritual é real. Mas a vitória final já foi assegurada no Calvário. Permaneçamos firmes no testemunho de Jesus Cristo, sabendo que nenhum plano do inimigo pode frustrar o propósito eterno de Deus, se você crê nessa verdade. Escreva amém nos comentários. Compartilhe este vídeo para que outros também possam ser edificados pela palavra de Deus.